Olá pessoal, aqui é o professor Demils Pereira Ribeiro, nosso contato aqui para a gente continuar. Pessoal, vamos continuar aqui a nossa disciplina Avaliação Educacional. No nosso cronograma de aula, nós estamos hoje na aula de número 18. Essa aula nós temos o tema, o binômio qualidade versus quantidade, a questão do conteúdo escolar. Essa é a primeira parte, então nessa primeira parte nós vamos focar um pouco mais na questão da avaliação nos aspectos qualidade e quantidade. Na introdução aqui, eu gostaria de recordar com vocês um aspecto muito importante, que é o seguinte. A avaliação escolar, gente, nós precisamos fazer, como sempre, em toda aula, uma abordagem inicial. Vamos lembrar que a avaliação educacional há muito vem sendo discutida por estudiosos contemporâneos. Aqui nós podemos citar o Pedro Demo, podemos citar o Lucchesi, citar o Perrenot, a Jussara Hoffmann, Vasconcelos, que são teóricos que nós trazemos sempre aqui na nossa disciplina. Dentre outros que, ao retratarem a necessidade de reformulações acerca da avaliação, principalmente a fim de superar a abordagem positivista presente no cotidiano escolar, retomam o verdadeiro sentido ético da avaliação, qual seja, avaliar de forma coerente e justa o processo de aprendizagem dos alunos no ambiente escolar. Entretanto, algumas questões nos remetem às reflexões sobre o desafio da escolha e utilização, de forma coerente, dos métodos avaliativos, que devem ser atribuídos em igualdade de condições e com os mesmos juízos de valor aos estudantes que possuem especificidades físicas, emocionais e cognitivas diferentes. O desafio, então, seria como desenvolver, junto a esse aluno, o máximo de habilidades oferecidas no ambiente escolar, se o estudante também advém de ambientes diversos, de meios diversos, recebendo e assumindo competências diferentes para se enquadrar nesse sistema que nós chamamos de... Bom, verifica-se, portanto, gente, que para procurar respostas às questões que nós acabamos de suscitar, nós devemos concordar com o fato de que a avaliação ela deve ser o ponto de pauta em quase todas as discussões pedagógicas nas instituições escolares, de todos os níveis. Mas o que acontece muitas vezes é que o sistema escolar procura retomar a discussão e reflexão desse instrumento didático apenas quando aparecem os seus resultados. Então, é um aspecto meramente quantitativo, como nós estamos discutindo aqui. Aqui nós podemos citar vários teóricos que embasam essa tese que nós estamos defendendo. Segundo os autores aqui citados, a constatação da importância da avaliação se manifesta quando a avaliação ela se torna pública, o que coloca como decisiva no processo do ensino-aprendizagem. Aí ela deixa de lado apenas o aspecto quantitativo para unir a esse aspecto quantitativo o aspecto qualitativo. Para Hoffmann, a avaliação educacional deve orientar-se por valores morais e principalmente paradigmas científicos ao lidar com a complexidade do ser humano. Os processos avaliativos, citando aqui diretamente Hoffmann, não podem ser fundamentados apenas em princípios, critérios e regras de investigação científica e considerações metodológicas. De acordo com a referida autora, nós corremos o risco de não conseguir compreender o verdadeiro conceito da avaliação e sua relevante presença no meio escolar, para assim justificá-la como imprescindível no processo de ensino-aprendizagem. Tomar consciência de sua ampla concepção e importância no desencadear da produção do conhecimento científico. Propicia meios para assumir reflexões conscientes sobre os processos avaliativos em todo o ambiente escolar. E para que tal realidade aconteça, pessoal, é preciso especialmente que todos os envolvidos neste contexto estejam empenhados e cientes dos seus papéis. Analisar as práticas avaliativas, que é o nosso foco aqui, poderá contribuir como forma de promoção da aprendizagem, englobando novos conceitos de educação que devem, segundo Lucchesi, superar o autoritarismo, que é uma marca profunda do nosso sistema educacional, estabelecer a autonomia do educando,
conforme o novo modelo social, que visa a participação de todos, que é um modelo mais democrático. Segundo Pedro Demos, citamos aqui, o efeito escolar da avaliação precisa ser meticulosamente colocado para que se ganhe algum sentido, não se restringindo a um mero incômodo ou repressão que possa atingir razões pedagógicas. Então, deixando aqui bem claro que não meramente o aspecto quantitativo, mas também o aspecto qualitativo. Aí o ato avaliativo, gente, na escola, deve perseguir um sentido coerente para alcançar a meta que tanto se diz no Plano Nacional de Educação, ou seja, a percepção concreta do que o aluno tenha realmente aprendido. Essa percepção concreta que nós estamos falando aqui, gente, ela ficará explícita em uma nova discussão que retrataremos a seguir, que é a intencionalidade da avaliação, que eu ainda quero trabalhar novamente em uma outra aula com vocês, assim como o do próprio avaliador, que é uma figura a ser analisada dentro desse processo, que pode, direta ou indiretamente, vir a exercer as influências, tanto positivas quanto negativas, no desencadear, ou seja, no desenrolar do processo avaliativo. Então nós ainda vamos aprofundar, mas nesse momento nós vamos trabalhar um pouquinho a avaliação e a sua intencionalidade. O ato de avaliar, gente, ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Estamos sempre avaliando e a partir daí tomando decisões, até porque a principal e imediata consequência do ato de avaliar é a tomada de decisões. A partir de alguns poucos dados que dispomos, e aí citamos alguns teóricos aqui em aula, podemos realizar também, às vezes, sem perceber, julgamentos provisórios e equivocados, o que nos leva a buscar sempre o melhor caminho a seguir, o que fazer, para onde ir, ou mesmo sobre o que escolher. Conforme Lucchesi, nós temos a ideia de que o ser humano age em função de algum resultado, seja econômico, material, político, amoroso ou até mesmo o simples prazer de viver o momento. No sistema de ensino, em se tratando de avaliação, que é o nosso foco da disciplina, avaliação educacional, o aluno deve buscar o melhor resultado, que é a aprovação. Portanto, o conceito de avaliação é compreendido como atribuição de valor ou quantidade, aqui o seu aspecto quantitativo, de alguma coisa. Tal fato nos leva à compreensão de que, se avaliar, deve ser ter ou tomar nota. Necessariamente ocorre então um posicionamento positivo ou negativo em relação ao que se avalia. A avaliação, pessoal, ela sintetiza a maneira de se conceber o mundo, o aluno, a sociedade, o objeto a ser conhecido. E aí entra a parte da nossa aula de hoje, que é a questão dos conteúdos de disciplina. O nosso planejamento de aula ele inclui o estabelecimento de critérios, nós já falamos que são os critérios avaliativos, procedimentos, que são os procedimentos avaliativos, em que o professor ele fundamenta para propor e realizar o seu processo de avaliação, que, portanto, deve ser comprometido como parte integrante do processo educacional. Para isso, deve ser levado em conta um padrão de qualidade para compará-lo e aí atribuir-lhe somatórios qualitativos do seu desempenho. Mesmo assim, características qualitativas, que é o foco da nossa aula, quantidade versus qualidade no processo avaliativo, podem se transformar em quantitativos durante esse processo. Segundo Lucchesi, a avaliação muitas vezes ganha status de verificação nas escolas brasileiras, já que o resultado da aprendizagem, que vai ser uma outra aula que nós vamos avaliar também, que é a avaliação nos seus aspectos num binômio resultado e produto, indiscutivelmente o estudante. Este resultado que nós estamos falando aqui se expressa na forma de aprovação ou reprovação. Bom, o professor é uma figura imprescindível nesse processo de investigação, pois ele é quem determina os processos avaliativos que nós discutimos. Nesse aspecto, gente, as competências básicas que cabem ao professor desenvolver devem estar ligadas à organização e à estimulação de situações de aprendizagem,
para o professor desenvolver as competências na criança, ele precisa compreender e redescobrir as suas próprias competências. Precisa desenvolver a possibilidade de enxergar o outro, de avaliá-lo, de observá-lo. Por meio dessa citação que nós acabamos de fazer, nós podemos observar que o professor é o principal sujeito desse processo. E, como tal, cabe a ele o papel de realizar um processo avaliativo coerente no decorrer das suas aulas. Atualmente, não somente os professores, mas os pais e a própria instituição de ensino assumem a responsabilidade pelo sucesso ou não do aluno. Agora vamos detalhar um pouquinho mais, então, esse foco da nossa aula, que é a educação, quantidade versus qualidade, educar-se é aprender a pensar. Vamos iniciar aqui com uma citação de Nietzsche que diz: um dia virá em que só se terá um único pensamento, a educação. A educação, pessoal, é um tema mobilizador tanto na realidade brasileira como na realidade mundial. De algum modo, todos e tudo se relacionam com os processos de aprendizagem, como nós temos visto até aqui. O homem nasce aprendendo. Aqui não interessa se o nascimento é o feto, o bebê, tanto faz. A educação lida diretamente com a vida. Não seria exagero afirmarmos aqui na nossa aula que o reconhecimento da educação como área de reflexão e atuação como sendo prioridade é consensual, ou seja, todas as nações do mundo já colocaram a educação como prioridade, como meta prioritária dos seus planos de governo, das suas políticas públicas. Não encontraremos hoje em dia ninguém que não seja um defensor da educação. Em qualquer país, em todas as escalas sociais, nas falas do políticas, o tema presente, a necessidade de uma educação melhor, a educação como direito de todos. Mas, aqui cabe uma pergunta. A educação, quando nós estamos falando em educação, o que é necessariamente educação? Para que serve a educação? Esta será a reflexão desse nosso trabalho aqui na aula, né? Nós vamos escrever e vamos pensar a partir desse aspecto. Uma instituição de ensino, como nós estamos, né, numa faculdade, ou então onde você estiver trabalhando, fazendo o seu estágio, é importante que você escreva, pense, avalie o que é a educação. Ela não é uma nota só, tá certo? Então nós estamos chegando aqui quase ao fim do nosso período letivo e quando a gente estiver realizando todo esse ritual de repetição da matéria, de análise, aí chega a hora da prova. A partir desse ritual, nós podemos refletir na direção da pergunta que nós acabamos de observar. O que é a educação e para que serve a educação? Em todo o processo educativo, ou seja, que envolve uma aprendizagem, formas de avaliação, que é o nosso foco, são necessárias. Mas será que hoje, em qualquer tempo, as escolas dispõem de processos de avaliação que possam resultar em ações educativas efetivas? As avaliações, como nós temos pensado até hoje, que é a palavra-chave da nossa disciplina, avaliação educacional, são realmente parte do processo? De uma avaliação final, o que se cobra, além da nota, que é um mero aspecto quantitativo da avaliação, ou seja, um mero aspecto quantitativo do processo avaliativo? Na tarefa de avaliador, que nós já vimos, o professor ele é onipotente. Esse domínio significa poder sobre os alunos, né? É ele que atribui a competência de julgar, é ele o mestre das notas. A elas são dadas de acordo com o seu caráter, sua consciência. Momento difícil esse. Entretanto, o que nos parece que na realidade atual, a avaliação ela está a serviço de uma pedagogia em que é o autoritarismo, que é uma característica clássica do nosso sistema de ensino, muitas vezes até da parte legislativa do nosso sistema de ensino, é um elemento necessário para a conservação de um determinado modelo. Aqui citando novamente Nietzsche, Nietzsche criticava um modelo educacional vigente na Alemanha em sua época. Suas reflexões, elas, que nos parecem absolutamente atuais, nos apoiarão no caminho de pensar modelos mais efetivos, né, para a educação no Brasil. O pensamento que buscamos não se alinha a nenhuma política educacional de transformações legais. Pelo menos, não num primeiro momento. É necessário que nós pensemos antes
o que estamos chamando de educação aqui, quando nós falamos de processo educativo e processo avaliativo. Queremos com certeza uma educação de qualidade, mas mesmo os grandes educadores, que nos parecem por vezes se afastar da questão qual a finalidade da educação, o que determinaria de imediato uma mudança na concepção que temos desse conceito, educação de qualidade, e consequentemente uma mudança nas nossas práticas educacionais. Nessa introdução que nós estamos tendo aqui no aspecto, gente, nós usamos a avaliação como elemento detonador para pensar sobre um modelo educacional praticado, se não por todos, mas pela maioria dos estabelecimentos de ensino de qualquer nível. O questionamento nos parece levar a dois caminhos distintos, dois sentidos diversos, sobre o que é educação, primeiro aspecto, e sobre para que serve a educação, que é o segundo aspecto que nós vamos raciocinar. Bom, nós estamos inseridos num sistema de exames, nós já vimos, um processo de ensino-aprendizagem que levaria a uma autonomia, deve ser que eduque em um lugar de uma nota que se presta a convenções e manipulações de poder. Avaliar, então, implica uma atitude reflexiva, ética, com alguma finalidade. Mas o que pode ser avaliado? Os conhecimentos adquiridos, que é o momento que nós estamos aqui, sobre o conteúdo, que é ministrado em cada disciplina, a criatividade, a capacidade de memorizar, o aumento da possibilidade de raciocinar, de elaborar um pensamento próprio. Formulando mais diretamente, estamos preocupados com a qualidade da educação ou com a quantidade da educação que se ministra em cada aula? Bom, educação para todos já se tornou um mote, que todos nós ouvimos. A educação como direito de todos. Essa parece ser uma grande conquista dos modelos vigentes. Ainda citando Nietzsche denunciava as correntes defensoras de uma ampliação da educação a qualquer preço, temendo um enfraquecimento da cultura. Hoje busca-se a universalização da educação. No Brasil, praticamente todas as crianças frequentam a escola. É um direito para elas, é um dever dos pais e do Estado, conforme consta na nossa legislação. O pensamento que leva a isso, no entanto, é bastante utilitarista. Prestemos atenção nessa característica. É a teoria do capital humano. Melhorando a educação, melhora-se a qualidade de vida das pessoas. A educação é um passaporte para a ascensão social. Então, quando nós dizemos isso, nós estamos vendo aqui, naturalmente, um caráter utilitarista da educação. Ora, isso significa que quem se educa é mais capaz de servir ao mercado, ao capital. A educação, então, é um degrau social. Educar-se nesse sentido, gente, é aprender, é adestrar-se dentro da sociedade para a sociedade. Assim, a educação ela serve para a manutenção da ordem, a manutenção do status quo. Ela caminha no sentido do progresso determinado pelo capital, pensado e planejado pelo capital. Por isso, aqui a preocupação é meramente quantitativa. Formam-se massas para defender os interesses do Estado. Conforme dizia Nietzsche, nós pensamos no absurdo de deixar a quantidade, o número, seja o critério mais marcante. Mas isso aponta para a dificuldade de quem ou quantos deveriam receber tal educação. Tal contradição ela só pode existir dentro de um modelo utilitarista de educação. Educar-se para melhor adaptar-se às nefastas condições externas impostas ao ser humano. Esse modelo educacional utilitarista que nós denunciamos de maneira reflexiva aqui, reforça os mecanismos de poder que criaram tais condições e ilude afirmando que a educação é um passaporte para liberar-se dessas amarras sociais. As escolas, com seus sistemas de avaliação que nós estamos analisando um por um, aula após aula, que nada dizem dos critérios acadêmicos, numéricos, vazios de vida, contribuem para a manutenção desses mecanismos de poder e tentativas de controle da vida das massas. Nada de certo há na grande verdade aprendida nos bancos da escola, que é no sentido de que o bom aluno, que com excelência escolar, garante um bom desempenho na sua vida, a não ser que entendamos que viver bem como ganhar dinheiro, por exemplo, seria a nossa meta ou o nosso conceito de viver bem.
Bom, Rubem Alves, um grande filósofo, educador, conta em uma de suas crônicas, de muitas de suas crônicas com fundo pedagógico, o relato de um professor de faculdade da medicina da Unicamp, que por ocasião do vestibular falou: pena, muitos dos que vão passar com as maiores notas não conseguirão ser bons médicos. Uma inteligência que foi treinada para descobrir uma resposta certa entre cinco dificilmente consegue lidar com os problemas da clínica médica. A vida não é um vestibular. Nós poderíamos destacar só essa frase, porque nós concordamos perfeitamente com o grande mestre Rubem Alves. Essa educação classificatória, acumulativa de conteúdos curriculares, que não consegue estabelecer nenhuma conexão com a vida, nem entre eles mesmos, fragmentada em saberes estanques, acaba por destruir, aleijar a verdadeira inteligência humana. A criatividade se vê reprimida pela repetição. A singularidade morre em nome da média. Onde fica a individualidade nesse sistema educacional cuja principal característica é o utilitarismo? Bom, citando Nietzsche, com toda a nossa vida prática, né, aspectos individuais da nossa vida prática, adquire mais alto valor aquilo que a gente aprende de maneira aprofundada, verticalizada. E aí Nietzsche diz: é necessário educar-se a si mesmo. A saída seria a não adaptação. Seria uma educação libertadora, já muito defendida por Paulo Freire, que possibilitasse ao homem não perder o contato consigo mesmo, não perder o contato com o próximo para não cair na vulgarização de ser o dito bom cidadão. O encontro com a vida não pode ser no sentido de servir a outrem, né? A vida é única e viver ganha sentido no encontro com a singularidade do outro. Nos processos educacionais, em geral, se pautam pela média, a singularidade ela é abafada. Essa educação que nós estamos apontando aqui, ela é meramente quantitativa. Não somente porque a preocupação é de todos terem acesso, mas também porque se preocupa com quantos anos passamos na escola, quanto aprendemos, se temos a média para passar de estágio. Essa educação quantitativa, ainda que camuflada por belas palavras e muitas vezes defendida por verdadeiros amantes da cultura, não se deu conta de que a verdadeira questão não é se educamos todos ou só alguns privilegiados. Não existem privilegiados quando a proposta defendida mata a própria vida. O chamado para a vida, na perspectiva de Nietzsche, se dá numa escuta de si mesmo, ou seja, no desenvolvimento de cada um a partir da sua própria singularidade. Isso não deve ser confundido com o encontro de um eu metafísico. Conhecer-se a si mesmo não é acessar nenhum eu essencial, fixo. Também não é mergulhando para dentro que o encontro com o eu que Nietzsche cita pode se dar. Não existe um eu dentro de mim. Se é verdade que a lebre tem 7 peles, o homem também pode despojar-se de 70 vezes 7 peles e ainda não poderá dizer: eis realmente o que você é. Não é mais um invólucro, citando novamente Nietzsche aqui. A lei essencial que nos dita a vida, gente, o singular eu, é uma construção contínua e permanente que se constitui no diálogo com a própria vida. Esse diálogo com a vida, que é o próprio viver, é um longo e às vezes doloroso processo de educar-se a si mesmo, citando novamente aqui a filosofia de Nietzsche. Mas educar-se a si mesmo seria caminhar sozinho, sem mestres. Não, de jeito nenhum. Segundo Rosa Dias, o próprio Nietzsche sonhava encontrar um filósofo que o ajudasse a encontrar a sua força central. Um verdadeiro filósofo capaz de elevá-lo acima da deficiência do tempo presente é alguém que ensinasse a ser simples e honesto no pensamento e na vida. Embora tal filósofo educador, na figura do pensamento de Nietzsche, lhe faltasse, ele continuava o procurando. Mas o mestre não pode ensinar o caminho, somente despertá-lo para que possa encontrá-lo por si mesmo. Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar a atravessar o rio da vida.
Ninguém exceto tu, somente tu. Existem, por certo, inúmeras veredas e pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te de um lado ao outro do rio, mas isso te custaria a tua própria pessoa. Tu te hipotecarias e te perderias. Existe no mundo um único caminho, por onde só tu podes passar. Para onde leva? Não pergunte-o, segue. Aqui citando mais uma vez a filosofia de Nietzsche, nosso grande mestre. Bom, educar-se a si mesmo não é prescindir dos mestres, de educadores. E aqui o uso da palavra educador, diferenciando totalmente da palavra professor. Professor é aquele que professa a verdade dos conhecimentos que adquiriu e que agora repassa. Essa é a nossa crítica, né? O educador, ele cultiva, cuida para que cada um possa aprender a ser. Apresenta suas formas, seus modelos, mas não precisa impô-los. Certamente existem muitos outros meios do indivíduo encontrar-se a si mesmo, escapar ao atordoamento ao qual se move habitualmente, como se estivesse no interior de uma nuvem escura e de ser ele mesmo. Mas não conheço outro melhor que o de lembrar de seus mestres e educadores. Mais uma vez citamos Nietzsche. Mas seguir o mestre, pessoal, não pode ser como brincadeira infantil. Fará tudo que o mestre mandar. Sim, sim, faremos. Quem se recorda dessa brincadeira, não é? Os conhecimentos que nós escutamos dos mestres, que são os conteúdos que nós vemos, não são nada em si mesmo. Nenhum valor está contido ali, a não ser a capacidade de gerar em cada um que escuta um caminho a seguir o seu próprio pensamento. Seguir o mestre é ir além dele, é superá-lo. Não no sentido de progresso, mas no sentido de diferença. Essa diferença que se conquista não se permitindo ser domesticado. Nietzsche opõe-se à domesticação, às ideias de adestramento seletivo e formação de si. Qualquer adestramento que venha de forças externas se constitui num padrão de poder sobre o ser adestrado. Somente a desconstrução dos modelos educacionais, que valorizam os conhecimentos automatizados por uma educação questionadora, em si poderia criar um modelo revolucionário de educação. E revolucionário aqui parece como sinônimo de libertador. É necessário que tenhamos estratégias ativas para uma mudança dos valores que possam nos fazer caminhar no sentido de uma outra sociedade. Uma educação que valorize a conquista da autonomia do aluno, que se liberte dos números quantitativos para dar lugar à qualidade. Qualidade essa que só pode ser pensada de forma integradora, homem-vida, valorizando a vida no presente. É claro que isto não significa abandonar os conteúdos de história e desprezar os conhecimentos adquiridos ao longo dos séculos, mas seria sim colocar todos esses conhecimentos a serviço do hoje, do atual. Educar-se, pessoal, só tem sentido se para viver. Estamos vivos agora. A vida, quando valorizada no presente, derruba valores do vir a ter, do individualismo, do consumismo. Nesse sentido, é possível pensar uma educação de qualidade. Os problemas da educação, tal como estão sendo largamente discutidos, não devem se prender somente nas questões mecânicas do sistema. A didática, a falta de computadores, a falta de dinheiro, as grades curriculares. Ora, os conteúdos, como nós estamos vendo, eles mudam. Computadores são conquista recente para a escola. A falta de dinheiro se alinha à complexidade das demais variáveis sociais que nós temos que lidar no dia a dia. O problema central da educação está muito mais na sua capacidade de ensinar ou aprender a pensar. E é isso que ela não vem fazendo. Muitas vezes nem tentando, porque os alunos gostam, especialmente no seu tempo, gastam especialmente o seu tempo para aprender o que os outros já aprenderam antes deles. E ao aprender isso, guardam para descarregar numa prova ao fim do ano e depois esquecem. Sim, porque temos em nós mesmos, nossos mecanismos de qualidade. Como qualquer animal, somos dotados de sensibilidade e isso nos ajuda a nos livrar daquilo que não nos serve. Enquanto as escolas estiverem enfiando conteúdo, enchendo arquivos humanos de conceitos, de sentidos
que não encontra lugar no mundo, mas somente nas provas, o ser humano continuará vomitando esses conhecimentos para se livrar dele, ficando feliz somente quando as provas acabam, e aí ele se esquece. Então, o único conhecimento que devemos nos apropriar de fato é aquele que construímos e nos serve, nos liberta. Se a educação caminhar nesse sentido, o que deve aparecer as necessidades vitais de cada um, ao invés de valorizar as necessidades das leis mercadológicas. Caminharemos para a educação de uma cultura verdadeira, pois os saberes eles darão frutos em ações e obras vivas que tanto almejamos no nosso dia a dia. Segundo Nietzsche ainda, não encontramos a fórmula para se construir tal educação, mas um caminho que alimenta a minha esperança de que ele nos possa, especialmente, ser imitado criativamente pelos educadores e pelos educadores dos educadores, ou seja, tentemos frear o instinto do saber, para que se possa desenvolver pacientemente a capacidade de cada um pensar sobre si mesmo. Dessa forma, deixar o caminho livre para que cada pessoa possa educar-se a si próprio. Aprender, gente, não pode servir de substituto do pensar. Esses dois verbos, eles fazem melhor sentido para a vida quando conjugados juntos. Buscar uma educação de qualidade é buscar uma educação que consiga ensinar a aprender a pensar. Pessoal, estamos chegando aqui no fim da nossa aula. Como sempre, eu peço para vocês avaliarem o domínio do conteúdo da aula, que é fundamental. Lembrem de trabalhar as nossas questões no nosso caderno de treino, ampliando mais aí o conhecimento da aula. Fazendo os nossos mapas mentais para a gente continuar com os esquemas de memorização, desenvolvendo o nosso caderno acadêmico inteligente, que é fundamental para vocês ampliarem o conhecimento. Essa é a nossa aula, espero que vocês assistam, pausem e ampliem mesmo o conhecimento de vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula, pessoal.